conduta, pelo que eu lembro, quando o senhor foi treinar com o Sensei Medi, judô, já na fase que ele já estava com a academia de judô no Rio, né? Quando o senhor foi treinar, quando o senhor foi treinar com ele, o senhor sentiu a conduta, toda aquela questão da conduta formal da arte marcial japonesa tradicional, mas não, pelo que eu senti que o senhor sentiu o contraste, não havia essa conduta na Academia Gracie. Quer dizer, como era o começo e fim de aula, tinha a questão da saudação, de reverência, ou como é que era a postura durante receber ensino? Tinha alguma conduta, algum padrão ali na Academia Gracie antes, mestre? Não, era aperto de mão. Era um aperto de mão. Quer dizer, então, você abria, o professor abria a porta do que chamava de ringue, né? Que na realidade era um dojo, eram vários dojos dentro de um andar inteiro na Avenida Rio Branco, no Rio. Então, o professor abria a porta, fulano, vem daí, aperta a mão, entra aqui, e começava a aula, sabe? Não tinha, porque a aula era de meia hora, como era aula individual, era de meia hora. Quando as aulas começaram a ser coletivas também, de qualquer maneira, todos entravam e começavam o trabalho de aquecimento em seguida, quer dizer, não havia reverência alguma, era apenas um aperto de mão. Quer dizer, isso só foi instituído muito tempo mais tarde, e eu tive uma parcela disso porque quando eu fui com o Medi. O Medi, quando saiu da Academia Gracie, ele foi acolhido por um judoca conhecido do Rio de Janeiro, se não me engano, o Hermani, e o Hermani acolheu ele numa academia que tinha em Ipanema. E o Medi começou a dar aula ali para... Eu ia ver volta e meia, porque eu gostava muito dele, gostava muito, muitíssimo dele. Eu ia volta e meia, ia lá visitá-lo e tal, e não fiz aula com ele nesse período. Quando ele foi para o Japão e retornou do Japão, encontramos na praia. E aí, poxa, vamos lá, tá, vamos para a academia agora. A academia dele era em Ipanema. Foi aí que eu fui conhecer a academia dele em Ipanema, que virou famosa, né? Então, aí fomos. Aí ele disse assim, vai lá, toma um banho, bota um kimono e vamos fazer trabalho aqui. Quer dizer, foi o primeiro passo. Eu tive a sorte, porque o Medi era muito forte e tinha umas quedas que eram brutais. Então, o que acontece é que eu tive sorte, porque naquele momento, naquele dia, chega um japonês, que estava no Brasil, o Ishii, para treinar com ele. Olha, eu me encolhi num cantinho lá, porque eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Quem sou eu para encarar essa cena? Do Brasil, né, mestre? Exatamente, exatamente. E os dois fizeram um treino maravilhoso, eu fiquei encantado. Aí eu falei com o Jorge Medeiros, Jorge, eu quero começar a fazer isso. Aí isso acontece no primeiro dia que eu fui, né? Aí eu fui, porque levei meu kimono e tal, aliás, porque os kimonos na época eram todos kimonos de prática de judô, né? Não havia kimono de jiu-jitsu como existe na atualidade. Então, o kimono era apropriado. Então, eu fui. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, oi, Jorge. Meu Deus, isso aqui não tem Jorge, não. Aqui é Sensei Medi. Aí, sabe, eu baixei minha crista e digo, poxa, caramba, esse cara me deu um puxão de orelha, vamos ver como é que vai ser o resto. Aí, na hora que eu fui lá trocar o kimono, quando eu voltei, eu cheguei no vestiário, eu peguei uma faixa branca. E botei a faixa branca na cintura, porque eu disse, não sei o que é que me espera, vou entrar de faixa preta aqui, não tem, então faixa branca. Quando eu entrei direto e fui apertar a mão dele, volta para lá e não, você vai fazer uma saudação ao dojo, faça uma saudação a mim, e aí nós vamos começar a conversar. E aí, sabe, eu me empolguei com isso, quer dizer, aquilo para mim, eu digo, poxa, que coisa bacana, poxa, sabe, é uma nova visão da arte, né? E essa nova visão, para mim, eu incorporei imediatamente. Eu passei a usar isso. O senhor já era instrutor lá, mas já tinha substituído o grão-mestre João Alberto? Já, não, isso eu já tinha 20 e tantos anos, já tinha, foi muito depois. Eu já tinha, inclusive, saído da academia. Eu estava com o João Alberto na academia dele em Copacabana. Então, isso foi na década de 60, talvez, por 60 e... Eu não me lembro, talvez 63, 64, não me lembro. Foi aí que apareceu o osso no jiu-jitsu, mestre? Quando é que apareceu o osso? Não, porque nem era osso, era rai, né? Era rai, então. É do karatê, né? O osso veio muito depois. Muito depois, eu acredito que isso aí deva ter vindo, puxa vida, é coisa muito recente, muito recente. Não é uma coisa que tenha vindo daquela época, não.
No judô, você, para responder ao sensei, hai, e pronto, né? Hai, e ponto final. Quer dizer, não tinha outra expressão, então não foi. O osso foi uma coisa muito recente, e enfim, mas o meu aprendizado ali foi um negócio extraordinário. E foi aí que eu comecei. Tanto que a primeira vez que eu encontrei com ele, depois daquilo, depois de eu estar treinando com o Medi, aí eu fiz a reverência, ele disse, o que é isso? Eu digo, ué, me permita, isso é minha reverência a você pela figura que você é. Aperta a mão. Aí eu apertei a mão, tá? Enfim, sabe, porque não havia essa história. Isso aí, posso dizer o seguinte, começou um pouquinho comigo e depois com mais intensidade com os meus filhos, o Silvio e o Marcelo, porque eu os levei para o Medi para treinar. E aí eles passaram, como eles estavam muito mais ativos, treinando em vários lugares, e principalmente aprendendo em determinadas academias, então eles passaram a transmitir, na medida do possível, essa imagem e esse detalhe educacional, sabe? Em que a reverência, o que é? Você curvar-se perante alguém que está em um patamar acima do seu, naquele ambiente, para aquela finalidade.